Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos em João, capítulo 18, verso 36. Diz assim: 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? O meu reino não é deste mundo. Eu quero ler agora com vocês, nós vamos ler algumas passagens. A primeira vai ser em Gênesis 6. Eu quero que nós fiquemos em mente com essa palavra de Cristo. O meu reino não é deste mundo. Em Gênesis 6, nós vemos ali a corrupção do homem e o dilúvio. Nós vemos um plano de Deus para momentaneamente salvar, livrar a humanidade para que ela se prolongasse. Se Deus não tivesse feito essa intervenção, a humanidade já teria sido destruída. Então Deus envia um dilúvio como um jardineiro que faz uma poda para que os frutos possam continuar, para que possam florescer. Em Gênesis 6, o verso 13, está escrito: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Quero chamar a nossa atenção essa manhã para a nossa posição como igreja ante o governo humano. Se a gente discorrer pela Bíblia, nós vamos ver inúmeras vezes o homem tentando estabelecer um governo humano. E quando o homem estabelece um governo humano, significa que alguém assume mais poder e autoridade sobre os outros homens. Muitas vezes isso vai levar à escravidão, isso vai levar ao sofrimento, ao benefício de uma pequena minoria às custas de uma população inteira. Isso se dá por conta do pecado. Após a queda de Adão, o paraíso na terra foi extinto. E Deus já sabia disso. E qual é o erro do cristão? Quando ele começa a achar que é possível viver bem e em paz na terra, depositando a sua confiança numa autoridade humana. Parece até estranho o que eu vou dizer agora, mas enquanto eu vejo as massas e as multidões gritando democracia, todos pensam que isso é uma coisa boa. Mas você sabe o que ressoa na minha mente? Quando eu vejo alguém pedindo democracia ou direitos iguais, ressoa lá no fundo da minha mente: governo humano. O fim é sempre um governo humano. E eu sempre olho isso em contraste com as palavras de Cristo: o meu reino não é deste mundo.
Deus destrói a terra com o dilúvio porque Adão e Eva pecaram. Logo na sua família, na primeira geração, um filho mata outro. Nós costumamos dizer que a base da nossa sociedade é a família, certo? Se na primeira família houve um homicídio, o que esperar de um governo humano? Se na própria família, que é a representação maior de unidade de um ser humano, se um ser humano não tem união na sua família, terá onde? E houve um assassinato. E a palavra ressoa na minha mente, o governo humano. Deus elimina a violência da terra, deixando a semente de um homem justo, Noé. Algumas gerações a seguir, verso 11 de Gênesis, algumas gerações a seguir apenas, irmãos. A terra era uma só, um grande continente. Vamos chamar isso de Pangeia, se eu não me engano. Tem um estudioso brasileiro, um cientista, o nome dele é Adalto Lorenzo, se eu não me estou enganado. Ele é cristão. Ele vai dizer que com a separação das terras, se você vê a Cordilheira dos Andes ali do lado do Chile, ele fala que os cientistas vão dizer o seguinte, que os continentes vão se separando devagar, isso aconteceu por milhares de anos. E este cientista cristão vai dizer que não, que numa porrada só parece que Deus empurrou o continente americano para lá e por isso se choca e levanta uma cordilheira que se chama Cordilheira dos Andes. É como se houvesse, não foi algo empurrado devagarinho, é como se fosse mesmo uma separação, violência, e faz isso. E aí ele dá evidência sobre a separação, a divisão das terras e a das línguas. E é o que a gente vai ver aqui em Gênesis 11, na Torre de Babel. Uma pouca geração após o dilúvio, do verso 1 ao 6 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não há restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O nome dessa cidade vai ser conhecido como Babel. E eu acho muito interessante que Deus, ele sempre usa as expressões humanas para se comunicar com o próprio homem. Então nesse período, olha que engraçado, está lá um grupo de homens que adquire poder. Um dos edificadores dessa cidade será Nimrod, um grande caçador, um grande poderoso na terra entre os homens. Então é a lei do mais forte, irmão. Eles começam um império, e eles, ao entorno de um grande império que há medo, as pessoas têm medo de desobedecer o soberano, e eles começam a edificar uma cidade.
E não são eles que vão construir, eles vão escravizar pessoas para fazerem isso. E qual que é a ideia deles? Eia, vamos tocar nos céus. De qualquer lugar da terra que passem, olharão para a ponta daquela torre, para o cume daquela torre e verão o nosso nome ali. Nós seremos como deuses na terra. Nós governaremos a todos daqui. É um governo central que eles estavam fazendo. Nós vamos governar todos serão sujeitos a nós. É o nosso império e nós vamos mandar em todos os homens. Isso chama a atenção de Deus e Deus diz a mesma coisa. O homem diz, eia, vamos subir, e Deus diz, eia, vamos descer. Vamos ver o que está acontecendo na terra. E Deus vê isto como uma maldade tão grande que Deus os espalha. Deus dá um sopro, separa a terra, separa pessoas, separa línguas. E começa uma confusão para destruir um governo humano. No fundo, sabe o que Deus estava fazendo? Protegendo o homem de si próprio. Nos dias de hoje eu vejo a mesma coisa. Eia, vamos fazer um governo central humano. Seremos iguais, teremos paz, será tudo bom, as mil maravilhas. Você sabe para onde isso está caminhando, irmãos? Para o governo do anticristo. E os cristãos estão a favor disso. O cristão busca o seu refúgio no governo. Temos médico, temos liberdade. E toda vez que eu escuto isso, as palavras de Cristo ecoam na minha mente. O meu governo não é deste mundo. E quando um cristão decide aceitar o governo deste mundo como seu, e eu não estou pregando o anarquismo, tá bom? Antes que alguém pense isso. Não é isso. Mas quando alguém deposita toda a sua confiança num governo humano, eu me lembro destas passagens. Eu me lembro que Deus decide escolher Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, a escravidão de um governo humano, para enviá-lo a uma terra que mana leite e mel. Não é democracia, não é oligarquia nem aristocracia. É um Deus que cria as leis. E é um Deus que levanta juízes, sacerdotes e profetisas. E é um Deus que governa e que julga. E você sabe depois disso o que acontece? Deus dá vitória para este povo. Os moradores da terra tinham medo deste povo, porque onde eles chegavam, Deus dava vitória para eles. Eles rodeiam uma cidade murada, sem nenhum canhão, e com um grito, um grande grito, as muralhas vão abaixo, porque eles estão sendo guiados pelo poder de um governo divino. Os moradores têm medo. Só que eles se perdem. Só que eles ficam nécios. E eles começam a depositar sua confiança num governo central e humano. E você sabe o que é que eles fazem? Eu vou ler para você. Abre aí comigo 1 Samuel, capítulo 8. Eles estão na terra que Deus deu. Eles são governados por Deus. É um paraíso na terra? Não. Porque o governo de Deus não é deste mundo. Mas é o melhor que se podia ter na terra. É o mais próximo do céu. 1 Samuel 8.
do 5 ao 7, do 4 ao 7, perdão. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velhos e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E aí Deus pode dar o pior castigo que alguém pode receber. Deus vê Adão e Eva no erro e o socorre. Deus vê Noé e o socorre. Deus vê o mundo e o socorre. Deus vê o mundo em volta de Nimrod e o socorre. Deus vê Israel na terra do Egito e o socorre. Quando Israel está na promessa, Deus não socorre. Você sabe o que Deus faz? Deus faz o seguinte: entregá-lo-eis em seus próprios desejos e vontades. Seguirão o seu próprio caminho. E o pior castigo que Deus pode te dar é deixá-lo seguir o seu próprio caminho. De que se queixa o homem? Lamentações de Jeremias. Queixa-se de seus próprios pecados. A pior punição que Deus pode dar para alguém é parar de guiá-lo. E é isso que Deus faz. Samuel, não fique triste, porque este povo não rejeitou a ti, rejeitou a mim, porque depositaram as suas esperanças em um governo humano semelhante ao das nações vizinhas. É isso, igreja, que você quer para si? É isso que você quer para si? Depositar o seu caminho num governo humano? A sua confiança agora vai melhorar. É fulano, é ciclano, é a política. Agora vai. Não te rejeitaram a ti, a mim me tem rejeitado. Deus os entrega ao seu próprio desejo. Eu vejo nos nossos dias. Se você não consegue perceber que nós caminhamos para um governo central maligno, você está cego. Se você é guiado pelas notícias, você está sendo guiado por um cego. Outro dia desses, faz alguns meses, eu conversava com o meu chefe e ele me dizia acerca de notícias e eu disse para ele: você se informa pelas notícias? Ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse: se não for pelas notícias, como eu vou me informar? Como eu vou saber o que está acontecendo? Eu falei: então tá bom, você se informa pelas notícias. Se você ler Apocalipse, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe qual é o futuro. Você já sabe qual é o caminho em que o mundo caminha. Deus destrói Sodoma e Gomorra nos tempos de Abraão, por causa da grande corrupção humana, idolatria, a sexualidade pelas ruas, sexo livre explícito, homossexualismo, destruição dos valores.
o fim do casamento. Não havia paz. Ló estava em Sodoma e ele fica aflito porque ele vê os homens de Deus que eram anjos, que iriam passar a noite na rua, e ele fica preocupado. Imagine como era a violência. Não se podia passar a noite na rua. Ele quer dar abrigo para aqueles homens. Passam-se os anos e vem Jesus e diz: assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam as suas vidas dissolutamente até que veio o fim. Eu olho para o mundo de hoje, irmãos. Sodoma e Gomorra é uma criança comparada ao mundo de hoje. Quer que eu te dou uma prova? O mundo de hoje é louco. E já é pior que Sodoma e Gomorra, e Cristo está às portas. No mundo de hoje, chamar alguém de velho é errado. Dizer que um velho é velho é errado. Por causa da ética, das normas de polidez. E então, com o seu linguajar polido, eles discutem como vão praticar a eutanásia. O que é pior? O que é grave? Dizer que um velho é velho ou planejar como ele será morto? Nos tempos de hoje, um bebê na barriga que ouve, que chuta, que dá sinais, é só uma bola de carne que pode ser assassinada. Mas dizer que isso é um assassinato é um crime. Isso é apenas uma interrupção de gravidez. Ganhamos de Sodoma e Gomorra. Cristo está às portas. Poderia falar muitas outras coisas aqui, irmãos, mas essa mensagem vai para a internet e alguém vai vir bater a minha casa. Estamos pior do que Sodoma e Gomorra e caminhamos para um governo central. Apocalipse 13. Vou ler completo. Já tenho 24 minutos de fala. E Apocalipse 13, amém? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de um urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão aqui é o diabo. Deu-lhe o seu poder e o seu trono e o seu grande poderio. Essa besta é um governo. Verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus,
para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Lê de novo isso comigo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu vou ler de novo. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Fizeram guerra contra a igreja de Deus e venceram. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. A besta, que é um governo, recebeu poder sobre toda a tribo, língua e nação. Fez guerra contra a igreja e a venceu. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Você sabia que isso aqui é o que estava desde o tempo da Torre de Babel no coração do homem, junto com o pecado, junto com o Satanás, e é por isso que Deus espalha o homem sobre a terra? Vou ler o verso 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui está falando sobre um governo único e mundial. No verso 17 vai dizer o seguinte: vou ler o 16 também. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Há um governo central que poderá controlar toda a tribo, língua e nação. E todo aquele que não for a favor deste governo sofrerá guerra e será vencido. Todo aquele que se opor a este governo humano e satânico, se oporá porque terá consciência de que o seu nome está escrito no livro da vida. Há quem diga que a igreja não estará na terra neste período. Isso é uma discussão de alguns séculos, de 3 séculos mais ou menos. Porque até 1800, todo cristão acreditava que o arrebatamento aconteceria após a derrota do anticristo. Após 1800, começou uma interpretação simbólica para dizer que o homem, a igreja, seria arrebatada antes deste advento. O que eu tenho a dizer a vocês, irmãos, não é uma nova doutrina, nem dizer se acredita em nenhuma ou na outra. O que eu tenho a dizer para vocês é: não confiem em nenhum governo humano. Nós caminhamos para o fim, para um governo único e mundial. Eu já falei isso, acho que em Viana. Deixa eu ver aqui. Em 1940, com o estabelecimento da ONU, foi preparado diretrizes para que o que fosse ensinado na escola, em um lugar, em um sítio, fosse ensinado em outro. A escola, que até 1900 era a função da mãe e do pai,
de ensinar os seus filhos em casa, mais em casa, com uma orientação de professores, mas a educação era em casa. Com o estabelecimento da escola pública e o surgimento de um Ministério da Educação que diz o que todas as pessoas devem aprender na escola para serem formados como cidadãos, eles criaram uma fábrica para produzir indivíduos conforme o que eles querem. Estão entendendo isso, irmãos? Então, uma parte da guerra, como nós lemos em Apocalipse 13, é blasfemar o nome de Deus, é destruir a fé. E aonde as pessoas passam, todas as pessoas passam da sociedade, é pela escola. E é onde tem sido atacado a fé. E eu não prego isso uma revolta contra a escola. Eu prego isso, orientem-se e orientem vossos filhos e netos. Porque com um falso pensamento científico, tenho que escolher bem as palavras aqui, irmãos. Com um falso pensamento científico, eles distorcem a realidade, dizendo que a verdade é mentira e que a mentira é uma verdade. Vou dar algum exemplo. Em 1970, um economista americano chamado Thomas Sowell levanta uma questão, porque as feministas diziam que as mulheres ganhavam menos do que os homens. E ele escreve cerca de 3 livros, muito bem escritos, provando, na década de 70, que isso era uma mentira. Só que se você se informar pela mídia, você compra o discurso feminista e tudo isso vai te levar a uma direção. Tudo que é levantado hoje na sociedade tem um único objetivo. Ao fim, é blasfemar o nome de Deus e destruir a fé. Todo caminho que parece bom, porque eu também acho injusto que uma mulher ganhe menos que um homem. Mas isso é uma mentira. Se você tiver alguma dúvida disso, pesquise sobre Thomas Sowell e as suas constatações científicas. E então essa semana eu estava ouvindo na rádio acerca de uma pessoa aqui em Portugal que estava fazendo uma peça de teatro. Eu não me lembro, eu peguei o assunto, na rádio já estava acontecendo. Não sei se ela era atriz, e eu não sei se ela era uma das produtoras da peça de teatro. Que a ideia dela era mostrar que a religião tinha ódio contra as mulheres. E que por causa disso, a Igreja Católica precisou inventar uma mulher virgem para conceber e dar à luz a um menino. Porque a mulher é oprimida e uma mulher que não era virgem é considerada impura. Então ela dizia que uma mulher virgem foi inventada pela igreja para mostrar um símbolo de santidade. Se ela tivesse pesquisado só um pouco, isso é cientificamente provado, irmãos. Todos nós sabemos que 700 anos antes de Maria nascer, Isaías disse que uma virgem daria à luz. E ela dizia que isso era produto de uma religião ocidental. Na verdade, o cristianismo é de origem oriental, do Médio Oriente. A intenção dela é só fomentar a disputa de homens contra mulheres e mulheres contra homens. E tudo isso leva a um único objetivo, que talvez ela esteja inconsciente disso, mas havia ódio na sua fala. É a blasfêmia do nome de Deus e a destruição da religião. Esse é o final.
A história de brancos contra negros, negros contra brancos, isso é coisa da época moderna. Com a teoria de Charles Darwin, com a ideia de raças. Porque todos nós sabemos que só existe uma raça humana, que é o Homo sapiens. Que não existe raça amarela ou negra ou branca. É uma espécie só. Mas a eugenia, a ideia de construir uma única raça, é moderna e fruto da ciência moderna, a qual é glorificada nos noticiários, a qual os cristãos fazem uso de muitas mentiras e não sabem quem estão colaborando para a destruição da fé. E eu não sou contra a ciência, contra a verdadeira ciência. Então, meu irmão, a nossa informação primeiro tem que se passar pelo minucioso estudo histórico da religião, pela história da nossa religião, pelo estudo das Escrituras, pela oração, pelo jejum, pelas práticas cristãs, e não depositar a nossa fé numa melhora, porque só tem piorado. Nós temos uma falsa ilusão, eu já vou concluir, tá bem, irmãos? Nós temos uma falsa ilusão de que nós vivemos melhor por causa da tecnologia, porque eu abro a torneira e sai água, e antigamente alguém tinha que carregar um balde na cabeça. Parece que vivemos melhor, mas essa tecnologia que traz a água para a nossa torneira também é a que ajuda a controlar aquilo que nós temos. No tempo dos reis seria inconcebível, impossível alguém saber quantas ovelhas alguém tem em sua terra. Hoje em dia, através do uso da tecnologia e de um governo central, as pessoas conseguem taxar um proprietário, sabendo até quantas ovelhas ele tem. A tecnologia pode ser usada como uma ferramenta de opressão contra as pessoas. Ou como você acha que será possível controlar todos aqueles que possam comprar e vender? Está escrito, Apocalipse 13:17. No 16, eles receberam um sinal. No 17 diz: ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. A tecnologia será usada como uma ferramenta de opressão, porque assim já é. O nosso telemóvel nos escuta. Já somos grampeados. Já somos vigiados. O cristão não pode depositar a sua esperança nisto, na tecnologia, nem no governo humano. Devemos depositar a nossa confiança em Cristo, porque quando o dia do Senhor vier, Ele diz: quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no monte, não volte para a cidade. Porque será grande e terrível aquele dia, e se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Quando alguém te disser: a esperança está no partido A ou no partido B, agora vai, é aquele nome, é aquela nova tecnologia. Tem uma coisa em sua mente, a voz de Cristo te dizendo: o meu governo não é deste mundo. Só há esperança, paz e descanso para nós na nova celestial. Eu fecho a Bíblia para encerrar. Você sabe por que o catolicismo, qual foi o início da perca, do caminho do catolicismo?
foi quando eles depositaram a sua esperança num governo humano, porque até o ano de 400 depois de Cristo, eles lutavam para que as ideias cristãs, para que o ideal de Cristo não fosse destruído. Mas então, um imperador se apodera da religião e torna o catolicismo oficial da religião romana. E então ela vira a religião oficial do império, e além dos dirigentes espirituais, ela tem que seguir um governo. E aí começa o fim da religião cristã naquele período. Quando surge Lutero é o rompimento disto. E nós cristãos não podemos voltar a alinhar a nossa fé com uma confiança em um governo